Eu acredito que a organização criminosa tem interesse, na verdade, em cumprir com o seu próprio estatuto, porque uma pessoa, o delator, o ganso, que no crime chama ganso ou cagueta, né, o delator, a pena dele no tribunal do crime tem que pena de morte. Então, mesmo que a organização criminosa não tenha se envolvido diretamente nesse crime do Gritzbach, com certeza estão comemorando. E acredito ainda que, mesmo que a organização criminosa não tenha se envolvido diretamente nesse crime, com certeza já havia uma ordem ali dentro para que ele fosse executado. Então, a partir do momento que ele faz uma colaboração premiada, e dentro dessa colaboração premiada, ele entrega membros da organização criminosa, ele entrega membros da Polícia Civil, investigadores de polícia, delegados de polícia, policiais militares. Então, dentro dessa colaboração, ele entrega várias pessoas. Então, por isso que eu disse no início, a investigação tem que ir por todas as vertentes. Tem outras possibilidades que não foi só o PCC que mandou matar, porque é muito fácil falar, foi a mando do PCC. Eu acredito que havia, sim, uma ordem nesse sentido. Aliás, eu tenho certeza que havia essa ordem para executá-lo. Isso eu não tenho dúvida. Tem até valores, apareceram 3 milhões, né? Justamente. Então, a cabeça dele já estava a postos. Já havia uma recompensa dentro da organização criminosa. Mas o fato de a organização determinar a morte dele e ainda dar uma recompensa para alguém não significa que ele foi executado pela organização. Há fortes possibilidades de que essa morte tenha sido causada por outros fatores. Então, eu só vou até só mudar um pouquinho aqui a linha de raciocínio para voltar um pouquinho. É muito importante a gente levar em consideração que 8 dias antes da morte dele no aeroporto, no desembarque, ele havia procurado a corregedoria da polícia e havia feito uma delação em que isso aí, quem confirmou foi hoje, em entrevista coletiva, nosso secretário de Segurança, Derrite. Ele conta hoje, na entrevista coletiva que ele deu hoje, para comprar, inclusive foi para divulgar, para comunicar à sociedade sobre a Resolução 64 de 2024, publicada 11 de novembro no Diário Oficial, em que ele instaura uma força-tarefa para investigar esse crime. E nessa entrevista que o Derrite dá, ele fala que a gente, inclusive, está investigando também a polícia. O próprio secretário de Segurança falou. Sim. Porque causa estranheza que 8 dias antes do crime, ele tenha procurado a corregedoria para delatar policiais e delegados de polícia. E o primeiro comando da capital já estava delatado há muitos meses. Então, a delação contra a organização criminosa, ela foi até homologada judicialmente em março desse ano. Mas essa colaboração, essa delação, ela só foi feita agora, 8 dias atrás, contra a polícia, não contra a organização. Aí ele já aponta. Então, a gente tem aí, repentinamente, o Vinícius, ele recebe uma ligação, isso está nos autos. Inclusive, o Derrite confirmou também na sua entrevista. Ele recebe uma ligação de uma pessoa, de um credor de Maceió, que fala, quero te pagar. Vou te pagar. Vem para cá que eu vou te pagar. Então, ele tem joga o anzol. Pode ser uma possibilidade. Vem para cá, ele vai. Como que eles sabiam que ele ia chegar em São Paulo? Muito provavelmente as pessoas que executaram esse crime tinham informação que ele estava indo para Maceió. Sabiam que ele ia voltar. E realmente é muita coincidência que apenas 8 dias antes da morte, ele vai informalmente delatar policiais. E aí, por que não pode ter, sim, envolvimento da polícia?
Claro que sim. Tem, claro, da organização criminosa do PCC, mas também tem da polícia. Causa estranheza que apenas 8 dias antes poderia ser formal. Então, olha, vamos queimar logo esse arquivo antes que essa colaboração, que ele já delatou o primeiro comando da capital, homologou uma colaboração em março desse ano, agora ele vai fazer outra e vão homologar também. Então, vamos queimar o arquivo antes que essa delação informal vire, de fato, tecnicamente, uma colaboração. Então, eu acredito que, aliás, não sou nem eu que estou falando, é o Derrite que falou. Ele já afastou os policiais que estavam na segurança privada do Vinícius, que eram todos policiais em ativa. Cautelarmente, ele já afastou todo mundo com a resolução. Instaurou uma força-tarefa e foi determinada ao Nico, a Ivalda, que, aliás, uma equipe maravilhosa. Eu tenho certeza que, eticamente falando, é irrefutável a postura desses agentes que foram designados pelo Derrite. Doutora Ivalda é maravilhosa, muito ética. Eu tenho certeza que essa investigação está em boas mãos. E a doutora Ivalda e toda a sua equipe vão investigar também policiais. O que importa aqui é a verdade real. Então, não estou aqui para defender o primeiro comando da capital e nem apontar o dedo para a polícia, não é isso. Mas que, de fato, era interessante para a organização que ele morresse, isso é fato. Agora, se foi ela ou não, aí é uma outra questão que a autoridade policial vai ter muito trabalho para responder. Sim, mas e aí, Bruno? Deixa eu voltar a pergunta aqui para o Bruno. Bruno, você acredita que a gente pensando, né, na estrutura da organização, eles têm interesse que a verdade também venha à tona ou não? Numa primeira hipótese, né, a mais escancarada e óbvia, é justamente essa questão da lei do crime, que realmente, nesse caso, deveria ser cumprida. Você tinha essa promessa em decorrência de um calote envolvendo milhões de reais e uma delação, né, a caguetagem, que são crimes imperdoáveis no crime, né, são falhas imperdoáveis na cena do crime. Então, ele estava jurado e o próprio atentado que ele sofreu com a contratação de um sniper para dar um tiro de um outro edifício no prédio que ele estava já mostra que eles estavam realmente tentando uma brecha para executar e para cumprir essa sentença de morte que tinha sido dada para ele. Mas eu concordo também com os que surge essa informação e coloca novas dúvidas, até que ponto essa delação de policiais pode ter servido para um incentivo, para um outro grupo que seria envolvido no caso, participar também e até se aproveitar da cena para embuchar o crime, vamos dizer assim, num cara que evidentemente já estava jurado de morte. Então, é uma outra hipótese que deve ser levada em conta. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente não tem a resposta agora, nesse momento, mas a gente tem uma cena muito importante, que a relação nessa zona cinzenta, cada vez mais forte, de crime e polícia diante da grande quantidade de dinheiro envolvida nessa nova cena do crime, que envolve exportação de cocaína, dólares em peso, lavagem de dinheiro, novas empresas, novos negócios, novas novas tecnologias financeiras, que faz esse capital fluir numa velocidade e num peso muito maior. Então, essas conexões polícia e facção, e esse azeitamento nas relações, e essa capacidade de contratação de experts em assassinatos e tudo mais, me parece que, por enquanto, é o que surge para a gente como novidade, é o que esse caldeirão destampado está trazendo à tona, né?